Então, hoje a gente vai falar sobre o sistema digestório, né? O sistema digestivo. Esse assunto eu já mandei para vocês, como os outros. Vou compartilhar aqui a tela. Bom, o nosso sistema digestório, né? O sistema gastrointestinal, como a gente pode chamar também, né? Ele tem uma grande responsabilidade. Ele, assim como os outros sistemas, ele é um conjunto de órgãos que trabalham juntos em prol de um objetivo final, né? Em prol de uma responsabilidade. Então, a responsabilidade do sistema gastrointestinal é degradar os alimentos, né? Para que desses alimentos a gente consiga extrair os nutrientes necessários que o nosso corpo precisa para produzir energia. Então, ontem a gente falou sobre a nossa necessidade celular, né, das nossas células necessitarem de oxigênio. Então, eu falei para vocês que a outra necessidade que a gente tem, inclusive, são duas coisas que percorrem pelo nosso sangue, é a necessidade de oxigênio e de nutrientes. Vou aceitar aqui mais alguém. Então, já que o sistema respiratório ele é responsável por captar esse oxigênio, e no caso o sistema cardiovascular, o sistema circulatório, ele é responsável por distribuir, né, por transportar os nutrientes. Aliás, o sistema gastrointestinal ele é responsável por receber esses alimentos, né, degradar esses alimentos, ou seja, triturar, deixar em porções menores, para que se possa extrair os nutrientes dessas substâncias, desses alimentos, para que ao levar para a célula transforme isso em energia, né? Energia para quê? Energia para ela realizar as suas ações. Que ações são essas? Se é uma célula muscular, as funções dos músculos, né? Se é uma célula de outro sistema, cada um com a sua responsabilidade. Então, basicamente, para a gente conseguir viver, para a gente conseguir sobreviver, a gente precisa de oxigênio e precisa de nutrientes. Então, a digestão, ela é um processo de transformação que o alimento passa, né, ao ponto dele chegar no tamanho, né, de moléculas que elas podem ser absorvidas pelas células, né? Então, durante todo o processo digestório, né, todo o processo da digestão, esse alimento ele vai sendo, né, triturado, ele vai sendo degradado ao ponto de que seja possível retirar apenas os nutrientes dele, para que depois o nosso também sistema digestório ele possa produzir o resíduo final, ou seja, o lixo, que é para a gente eliminar, no caso seria as fezes. Então, o sistema digestório, ele é responsável por processar o alimento que ingerimos, promovendo a absorção dos nutrientes nele contidos e a eliminação do material que não será utilizado pelo corpo. Assim como o sistema respiratório, o nosso sistema digestório, o nosso sistema gastrointestinal, ele é um caminho, né? Ele é um tubo, na verdade, um longo tubo, no caso do sistema digestório, né? Por onde o alimento ele vai passar, né? Desde o iníciozinho dele aqui, que no caso seria na boca, até a sua eliminação, no caso no ânus. Então, ele é um longo caminho a ser percorrido, né? Um pouco, aliás, bem mais longo do que o sistema respiratório. Alguns órgãos, eles funcionam, né, na verdade, como um tubo,
mas um tubo muito longo, como é o caso do intestino delgado. Ele é muito longo, porém ele está aqui todo enroladinho, todo no cantinho dele. Então, esse alimento ele vai percorrer todo esse tubo e cada parte em que o alimento ele passa, né, ele vai sofrendo transformações no decorrer, até o ponto, então ele entra como alimento e ele vai sair como fezes, ele vai passando por diversas transformações. Então, em cada órgão desse que a gente tem no nosso sistema gastrointestinal, o alimento ele vai sofrendo mais uma transformação diferente. Eu nem perguntei se vocês já conseguiram pegar o material. Já? A apostila? Sim? Eu já peguei. Ainda não, professora. Uhum. Gente, estou até preocupada com isso, viu? Porque eu acho que quando vocês estão com a apostila, vocês rendem bem mais. Vocês conseguem compreender melhor as informações, as aulas. Estou preocupada com esse negócio de vocês não terem a apostila. Mas, né, vamos para frente. Então, o sistema digestório, ele passa por diversas etapas, né? Ele é responsável por várias funções. Uma das funções é a ingestão, né? Ou seja, a capacidade de captar o alimento, a capacidade de receber o alimento. E essa ingestão, ela vai começar na boca, né? O momento que a gente coloca o alimento na boca é um momento de recepção. A gente recebeu o alimento. E qual é a parte do corpo que recebe o alimento? No caso, é a boca. Então, a primeira etapa, a primeira função é a ingestão. A segunda função é o movimento, né? É quando esse alimento ele é misturado, ocorre a mistura desse alimento às substâncias produzidas pelo corpo. Então, ele vai, olha, se balançando dentro do nosso tubo, né, digestório, nosso sistema gastrointestinal, e no meio desse caminho, ele vai sofrendo alterações a partir das substâncias que nós produzimos, né? E essas substâncias, elas mais uma vez já têm condições de começar, inclusive na boca, né? Quando a gente ingere o alimento, que a gente começa o processo da mastigação, ali a gente já começa a transformar esse alimento, porque a gente tritura ele com os dentes, umedece esse alimento com a saliva, né? E a nossa saliva, ela já contém algumas enzimas que já são capazes de começar o processo da digestão, ou seja, o processo de quebra desse alimento. Então, esse movimento que é feito, ele já começa na boca, né? E eu falei para vocês lá na nossa aula de músculo que alguns órgãos, né, que funcionam como tubo, no caso as veias, né, no caso o nosso sistema gastrointestinal, ele é repleto de músculos, né? Não é que o alimento ele vai escorregando como um tobogã, de lá de cima para baixo, não. Lá dentro desses órgãos, eles têm um músculo liso, que eles realizam justamente contrações musculares para que esse alimento ele possa se movimentar e ele possa seguir o fluxo dele até o momento da eliminação. E esse movimento que ele realiza, ele é chamado de peristaltismo, né? Ou movimentos peristálticos. É tanto que se vocês, não precisa nem de estetoscópio, vocês colocarem o ouvido de vocês na barriga de alguém, né, no abdômen de alguém, vocês vão conseguir ouvir alguns barulhos, alguns ruídos. E no caso, eles fazem parte do ruído que é produzido a partir dos movimentos peristálticos, né? Então, a segunda função do nosso sistema digestório é o movimento, fazer com que esse alimento ele vá se movimentando no decorrer de todo o tubo digestório. Outra função do sistema digestório é a digestão propriamente dita, né, como a gente fala, porque todos esses processos fazem parte da digestão.
A ingestão, o movimento, né, a absorção, a defecação, fazem parte da digestão, mas essa daqui é a digestão propriamente dita, como a gente fala, que é quando as substâncias químicas que estão presentes, que são produzidas a partir dos nossos órgãos referentes ao sistema digestório, elas começam a agir, né? Então, essa ação, mais uma vez, ela já tem condição de começar lá na boca, porque a nossa saliva, ela já produz algumas enzimas que são capazes de produzir a digestão, né? Mas aí, isso de alguns alimentos. No decorrer, outros alimentos, eles vão sofrendo o processo da digestão. Então, a digestão, ela se trata de um processo químico, a partir das substâncias químicas que o nosso corpo mesmo produz, e também uma digestão mecânica, porque ela se dá a partir do movimento, né? Por exemplo, quando a gente ingere o alimento, já na ingestão, já começa a digestão mecânica, porque aqui, naquele momento a gente já começa a quebrar esse alimento em pedaços menores, no caso a mastigação. Então, a digestão, ela se dá a partir de um processo químico, as substâncias químicas que vão agir nesse alimento que o nosso próprio corpo produz, como também a digestão mecânica, né, a partir do movimento. Outra etapa que acontece é o processo da absorção, né, que é a passagem das moléculas dos nutrientes que são extraídas desse alimento para o sangue, né, que é o sangue que vai realizar esse transporte, no caso, né, assim como ele faz no caso do oxigênio. Então, o nosso sistema digestório, ele absorve, né, na verdade, ele é como se ele sugasse os nutrientes que existem naquele alimento a partir das ações químicas, para que esses nutrientes eles consigam seguir a partir do nosso sangue. E a última etapa, minha gente, a nossa última função é a defecação. No caso, é a eliminação do resíduo, ou seja, daquilo que sobrou, aquilo que não presta para o nosso organismo. A gente já conseguiu pegar tudo o que é necessário. A gente já sugou tudo que tinha. O que não presta, a gente tem que eliminar. E isso é muito importante a gente comentar, porque o nosso corpo, ele precisa estar sempre em equilíbrio. Ou seja, aquilo que entra, ele precisa ser eliminado de alguma forma. Tudo que a gente coloca para dentro, no caso o ar, a alimentação, água, tudo que é necessário para a nossa sobrevivência, depois a gente precisa eliminar ou o resíduo que ficou daquilo, né, no caso as fezes, ou então, no caso, o gás carbônico, no caso da respiração, ou então aquilo que foi em excesso juntamente com o resíduo, no caso da urina. Então, a gente precisa ter um equilíbrio daquilo que entra, aquilo que sai. A gente não pode só fazer entrar, e a gente não eliminar, porque a gente vai ficar de que tamanho? Então, a gente precisa colocar para dentro, mas também precisa colocar para fora. Então, a defecação, ela é muito importante. Também, assim como as demais ações. Se a gente não conseguir eliminar, né, na verdade, a gente vai obstruir o trânsito gastrointestinal no decorrer. Estou falando muito rápido? Para mim, não, tá bom. Certo. Tá certo. Então, vamos lá. Então, o nosso sistema digestório, ele é composto, na verdade, pelo trato digestório, que é o tubo que eu falei para vocês, né? Um grande tubo, que no caso se divide em várias partes, vários pedaços, que vai se compor pelos órgãos, né? A boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso. O que é esse trato gastrointestinal? São os órgãos que atuam efetivamente na digestão do alimento, né? E nós temos aqui os órgãos anexos, né? Que é aqueles que fazem parte, de certa forma, de uma forma até indireta, digamos assim. Mas existe justamente essa diferença. Os órgãos do trato gastrointestinal
E os órgãos anexos, né? Aqueles que fazem parte de forma até, de certa forma, indireta, mas que não fazem assim tão ativamente, digamos assim. Né? Ou então, enfim, funcionam de forma indireta. E o nosso trato gastrointestinal, juntamente também com o sistema respiratório, ele também tem o trato gastrointestinal superior, né? E o trato gastrointestinal inferior. Lembra que eu falei para vocês que aqui, né, junto à traqueia, no caso, o início aqui no pescoço, a gente tem um órgão atrás, né, fica na parte posterior, que ele se refere à alimentação. Né? No caso, seria isso. Então, gente, o nosso trato gastrointestinal, ele vai começar a partir da boca, né? A partir da cavidade oral. A cavidade oral, ela, no caso, vai ser a via de entrada, né? A via de recepção. Vamos receber o alimento, a gente recebe ele através da boca. Né? É na cavidade oral que a gente vai conseguir fazer o processo de trituração do alimento. Isso é muito importante. Porque a gente já conseguir engolir o alimento, ele triturado, né? Ele literalmente em tamanhos menores, bem menores do que ele era originalmente. E ele também bem úmido. Isso faz com que ele transite no decorrer do tubo de forma mais fácil, né? De forma mais rápida, inclusive. Então, na cavidade oral, a gente passa por dois processos, né? Que é o momento da trituração, que é realizado a partir dos dentes, e o momento da umidificação, que é realizado a partir das glândulas salivares, né? A partir da saliva que nós produzimos. E com isso, gente, junto com a trituração e junto com a umidificação, a gente consegue realizar o movimento do alimento. Então, o processo do movimento, ele já começa aqui na boca. E quem vai fazer esse movimento desse alimento, no caso, é a língua, certo? Então, quando a gente coloca o alimento na boca, a gente começa o processo de mastigação, umidificação e o movimento. Aí aqui a gente consegue perceber aonde estão as glândulas salivares, né? Nós temos 3 pares, elas produzem enzimas, né? E produzem justamente a saliva, né? Juntamente com essa saliva, enzimas que já começam o processo da digestão. Então, a gente tem, olha, a glândula submandibular, a glândula sublingual, né, e a parótida. Ou seja, todas essas são glândulas salivares, né? Elas produzem saliva na nossa boca. Então, a gente tem as 3 de um lado e 3 do outro lado. No caso, a gente formando ao todo 6, quer dizer 100, meu Deus, 6 glândulas salivares, né? 6 órgãos que produzem saliva no nosso corpo. Então, depois que a gente já fez a trituração, o movimento, já umedeceu o alimento, a gente vai deglutir, né? Ou seja, a gente vai engolir o alimento. Então, depois que o alimento ele é engolido, ele passa pelo aquele espaço que eu falei para vocês que tem uma comunicação aqui, tanto da via respiratória como na via digestiva, né? Então, já coloquei o alimento aqui na boca, eu já movimentei ele, triturei, já umedeci, eu vou engolir. Então, ele vai passar aqui por esse espaço, que no caso é a faringe, né? A gente, inclusive, já conversou sobre isso. O que seria essa faringe? É o tubo que serve de passagem tanto para os alimentos quanto para o ar. Portanto, faz parte do sistema respiratório, que a gente falou ontem, e do sistema digestório também. O esôfago, ele é o órgão que vem logo em seguida, né? Logo em seguida a faringe
vem o esôfago, né? Aí, vou voltar aqui um pouquinho. O esôfago, ele fica justamente aqui atrás, né? Aqui a laringe, né, que é aquele órgão que faz parte do sistema respiratório, que é bem aqui no pescoço. Então, aqui eu tenho o esôfago, que é esse tubo que vai ter a responsabilidade de levar esse alimento desde aqui da faringe, o momento que ele é engolido, até o estômago, né? Então, vocês lembram daqui da epiglote? A epiglote, ela fecha o sistema respiratório quando a gente vai engolir, né? No caso, esse alimento, ele vai escorregar para trás, né? Para que ele não consiga entrar aqui na via respiratória. Então, o esôfago, ele é um órgão tubular e musculoso, quer dizer que ele contém músculo, né? Aquele músculo liso que a gente não controla. No caso, a gente não controla pela nossa vontade, o esôfago. Que conecta a faringe com o estômago, né? Ele faz essa comunicação, leva esse alimento de um lugar para o outro. Ele fica na parte posterior da traqueia, né? Ou seja, aqui na frente a gente tem um tubo, aquele tubo da respiração que vai para os pulmões, e atrás eu tenho outro tubo que no caso é o esôfago, né? O esôfago, ele também, ó, acho que é aqui. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui contornando, ele seria o músculo diafragma, aquele músculo que auxilia na respiração, mas aí no caso ele tem uma aberturazinha aí no músculo diafragma para o esôfago conseguir passar. Então, chegou lá no estômago, ou seja, o esôfago é esse, tá? Esse tubo aqui. Chegou aqui, o alimento ele vai chegar aqui no estômago, né? Desceu, foi movimentado até o estômago. E esse alimento ele vai ser depositado aqui no estômago, né? Entre o esôfago e o estômago, existe uma válvula que, no caso, impede o refluxo, né? Impede que o alimento ele retorne. Inclusive, quem já teve a oportunidade de vomitar, sabe o quão cansativo é, né? O quão a gente fica cansado, né? E tudo queima, na verdade, na gente, inclusive a garganta fica queimando. Justamente porque esse alimento, gente, ele subir, né? Ou seja, a gravidade, ela empurra a gente para baixo, no caso, né? Então, as coisas, elas não podem subir, assim, de uma hora para outra. Então, quando a gente tem essa estímulo de vômito, isso é um esforço muito grande que está sendo realizado para esse alimento ele retornar. Então, por isso que a gente fica bem cansado mesmo. Gente, eu vou pedir licença a vocês só um minutinho para eu pegar um copo d'água. Tem pouca gente hoje na aula, viu? Não é isso? Eu entrei há pouco tempo também. Prontinho.
Então, continuando, né? Depois do esôfago, a gente tem o estômago, né? O estômago, ele é uma estrutura do sistema gastrointestinal que a forma dele é um pouco mais dilatada, né? Ele é um pouco mais largo do que os demais, né? Vocês vão perceber que os outros, todos funcionam como um tubo estreito, mas, no caso, o estômago, ele vai ser uma estrutura mais dilatada. Me digam só aí, por favor, me confirme se vocês estão me ouvindo. Estamos. Sim. Ótimo. Então, é um órgão que fica localizado abaixo do músculo diafragma, né? Aquele músculo que auxilia na respiração. E ele também faz aí uma distinção do que é tórax e do que é abdômen, né? Então, aqui a gente, no caso, começou a falar da parte abdominal. Então, o estômago, ele é essa porção maior, né? Essa porção mais dilatada do sistema gastrointestinal. Ele é responsável pela produção do suco gástrico. O suco gástrico, ele é um líquido que vai ajudar no processo da digestão, né? É aquela substância química que eu falei para vocês, é uma delas, na verdade, que vai ajudar no processo da digestão desse alimento, né? E vai misturar esse alimento junto a essa substância para que ele possa ir passando por esse processo de transformação, né? Dando continuidade, na verdade, esse processo de transformação. Então, depois que o alimento ele sai aqui do estômago, ele vai seguir para esse caminho aqui, gente. E entre um e outro, a gente também tem uma válvula, né? Uma válvula que também impede que o alimento ele simplesmente escorregue, né? Como um tobogã e acabe acelerando tanto o processo, porque senão seria como uma diarreia que a gente tem, né? Que, no caso, a gente se alimenta com pouco tempo, a gente já está, de certa forma, colocando para fora. Então, o estômago, ele tem essas partes, né? A parte do corpo, que é a parte maior, fundo, né? O antro e o piloro. Então, depois que saiu do estômago, o alimento ele vai seguir para o intestino delgado. Ele começa logo após aqui o estômago, o intestino delgado. Ele é um tubo bem longo, que ele é todo enroladinho aqui nesse meio, tá, gente? Ele saiu daqui, ó, ele tá aqui por trás dessa alça aqui. Tá vindo aqui por trás, então ele vai seguir todo esse caminho de zigue-zague, o alimento, para poder realizar a parte do intestino delgado. O intestino delgado ele é dividido em 3 partes, né? Já que ele é tão longo assim, que é o duodeno, que é a primeira parte, o jejuno, segunda parte, e o ilho é a terceira parte, né? O intestino delgado ele tem uma responsabilidade fundamental, que é a absorção dos nutrientes. O intestino delgado, ele tem, olha aqui o caminhozinho dele, vou mostrar depois. O intestino delgado, ele é assim, né? O tubo dele, ele é todo cheio por dentro dessas formas que são chamadas de vilosidades, né? É como se fossem dedos, na verdade. Que basicamente, se a gente for explicar bem a grosso modo, essas vilosidades, elas se agregam, né? Elas se unem ao alimento que está sendo transformado e elas basicamente sugam os nutrientes desse lugar, né? Então, a gente já começa a retirada aqui dos nutrientes desses alimentos. Aí vocês podem perceber que aqui o que tem em vermelho e o que tem em azul, no caso, né? São os vasos sanguíneos, né? As artérias e as veias. Justamente porque esses nutrientes, eles vão para onde? Eles vão para o sangue, que vão estar aqui dentro.
Então, o intestino delgado, ele é todo feito, a estrutura dele, a superfície dele por dentro, ele é todo dessas vilosidades, né? Desses, como se fossem dedos, que estão aqui justamente para absorver os nutrientes desse alimento que está passando aqui por esse encanamento, digamos assim. Então, ele acontece dessa forma, né? Depois que saiu aqui do estômago, ele vai seguindo o caminho dele, ele é bem longo mesmo, todo enroladinho. Depois que passou por todo aquele caminho do intestino delgado, ele vai chegar ao intestino grosso. Eu acho que pelo nome a gente já consegue perceber, né? Que o intestino delgado, no caso, é uma estrutura que ela é mais delgada, né? Ela é mais fina. E o intestino grosso, ele realmente é mais grosso. Então, ele é responsável pela absorção de água, né, e a formação da massa fecal. Então, depois que a gente já absorveu os nutrientes lá no intestino delgado, aqui a gente vai absorver a água que tem naquele alimento, para que a partir desse caminho dele a gente comece a formar, né, o bolo fecal. A gente dá forma, literalmente, às fezes. Então, o intestino delgado, gente, ele vai desembocar aqui, ó. E ele vai começar, no caso, o alimento, ele vai começar a transitar por aqui, né? E vocês lembram a respeito do apêndice, né? Pronto, esse aqui é o apêndice da apendicite, que a gente falou. É esse apêndice aqui, tem essa estruturazinha aqui na pontinha do intestino grosso. Mas aí o alimento ele vai seguindo aqui, começando aqui pelo seco, que é essa primeira parte. Depois ele vai seguir pelo cólon ascendente, ou seja, ele ascende, ele sobe na verdade. O cólon transverso, depois o cólon descendente. Depois essa outra parte chama-se de cólon sigmoide. Depois ele vai seguir para essa parte aqui, que no caso é o seco, ou minto reto, perdão. E a saída vai ser o ânus, ou seja, a saída das fezes. Então, o intestino grosso ele tem essa função fundamental, que é a absorção de água, né? Ele contém células que são absorventes. E ele também vai dar forma ao bolo fecal, no momento da eliminação. Esse é um videozinho aí para vocês verem. Aí, para a gente falar agora dos acessórios, né? O pâncreas faz parte de dos órgãos anexos, né, que fazem parte do sistema digestório, mas não é, assim, como um dos órgãos, né? Porque o pâncreas, ele é uma glândula, né? E o que é uma glândula? É um órgão que, no caso, ele produz hormônios. Ele se localiza na forma posterior ao estômago. Ou seja, a gente viu lá o cantinho do estômago, o pâncreas ele fica por trás. Né? E a função que ele tem no sistema digestório, né? Porque não sei se vocês sabem, mas o pâncreas ele produz a insulina, né? Um dos hormônios que o pâncreas produz é a insulina. Mas no caso, a gente não está falando do pâncreas na sua função original. A gente está falando dele na função no sistema digestório. Então, a função dele aqui é produzir o suco pancreático. Ou seja, tem o estômago que ele vai produzir o suco gástrico.
o pâncreas ele vai produzir o suco pancreático, né? E vai conseguir fazer com que esse suco pancreático ele seja utilizado para as transformações químicas do alimento no intestino delgado. O fígado. O fígado ele se localiza logo após o diafragma, né, no lado direito da pessoa. O fígado é um dos órgãos maiores que a gente tem, né? É um órgão bem grande. E é um dos motivos pelos quais eu falei para vocês que o pulmão direito ele é mais curto, porque a gente tem esse grande órgão aqui, né, que ele começa na parte de porção maior dele, é aqui no lado direito e segue aqui para o meio, né, para a parte do meio do nosso corpo. A responsável do fígado no sistema digestório é a produção da bile, né? A bile, ela é uma substância que ela vai quebrar as gorduras, né? Vai nos ajudar a digerir a gordura. E no caso, a bile, ela vai ser armazenada nessa vesícula, né? Nessa bolsa, que é chamada de vesícula biliar. Não sei se vocês já ouviram falar que a pessoa estava com pedra na vesícula. Fulano tirou a vesícula. Então, Eu tirei. pronto, ótimo. Aí eu não sei se você. Uma coisa, você sabe me dizer o que é que acontece quando a pessoa não tira mas não sente mais doer, pronto, ela tá aqui, mas não tá doendo. É o quê? Quer dizer o quê? Que se curou, Deus fez um milagre? Não, não sei. Cada caso é um caso. Quem sabe foi um milagre mesmo. Porque eu sentia dor, aí o médico disse que eu tinha que fazer uma cirurgia. Eu disse, eu não, vou deixar aqui, quando quiser, aí sumir. Rapaz, faz uns 5 anos que eu não sinto mais nada. Fala, meu Deus do céu. Será que. Mas você fez os exames para fazer a cirurgia mesmo? Ou ele disse que te fazia a cirurgia só porque doía? Eu fiz a ultra, aí ele Hum. olhou e disse, tem que fazer cirurgia, vamos logo fazer as coisas para marcar. Eu disse, eu mesmo não vou, não. Eu vou me esperar aí, no dia que eu não esteja mais aguentando, aí isso aí se esperar já faz 5 anos já. Vixe, Maria. Então, isso não precisava mesmo. Não é que não precisava, talvez não fosse tão urgente, né? Acho que foi a cachaça que curou, porque depois disso eu comecei a beber e não senti mais foi nada. Depois que eu comecei a beber, nenhuma dor na unha eu senti mais, graças a Deus. Meu Deus do céu. Peguei Covid, saí contaminando todo mundo, que eu não sabia que estava com Covid, né? Não sabia, não senti nada. Só do dia era álcool, por dentro e por fora. No chão fiquei boa. Hum. Ah, meu Deus. Então, gente, a vesícula, ela fica junto ao fígado. E ela é essa bolsa, né? Que ela serve justamente para armazenar a bile. E, assim, quem fez a cirurgia da retirada da vesícula, sabe que depois que a gente faz essa cirurgia, os médicos, eles solicitam a gente ter uma alimentação assim, assado, geralmente que não, você não coma gordura. Quem foi que falou aí que já fez? Eu já fui professora também. Pronto. Aí aconteceu isso, que ele disse que você não podia comer gordura, não sei o quê. Basta. Disse sim, mas eu como é tudo. Pois é, porque assim, a bile, a vesícula biliar, no caso, ela vai apenas armazenar a bile, né? Ela vai armazenar para que depois ela possa ser encaminhada, essa substância, a bile, ela possa ser encaminhada para o sistema digestório, né? Essa é a função aqui do fígado, no caso, a função dele no sistema digestório, porque fora dele ele tem outras funções, bem interessantes também. Mas aí a vesícula ela tem que armazenar, no caso o fígado dele vai produzindo uma certa quantidade, a vesícula vai armazenando e vai liberando, né? Mas aí quando você tira a vesícula, o risco, assim, o que você vai, talvez você se sinta diferente em relação a isso, é porque o fígado ele vai continuar produzindo aquela mesma quantidade, mas ele não vai ter onde armazenar para depois, né?
ele vai começar a mandar a bile, porque não tem onde guardar. Até o seu corpo entender que não é para ficar produzindo tanto assim, né? Porque não tem onde armazenar. Então, basicamente, né, a grosso modo, é dessa forma que o fígado ele se comporta, né? Como é que a função dele aqui no nosso sistema de gestão. Então, aqui a gente tem fígado, né? E tem pâncreas, que são dois órgãos que eles são anexos aqui o sistema digestório. Eu falei dos dentes, né? Então, gente, esse é o nosso sistema digestório. Falei das glândulas salivares, da vesícula biliar, da língua. Então, é o nosso sistema digestório, né? Ele é um sistema, de certa forma, mais simples da gente explicar, né? No caso, se a gente fosse falar os detalhes de cada órgão, realmente seria algo bem mais complexo. Mas, para a gente entender como funciona, né? E para a gente entender como é que aonde os órgãos eles se localizam, como eles trabalham, é dessa forma, né? Claro que se a gente fosse detalhar mais, necessitaria até de uma aula maior para a gente conversar sobre cada parte. Mas não é o nosso objetivo aqui, né? Aí, gente, com essa imagem aqui, eu queria que vocês vissem bem direitinho a respeito dos órgãos, né? Como eles se localizam. No caso do sistema digestório, por ele ter órgãos muito grandes, é algo que quando sai do lugar, alguma coisa sai do lugar, já é problema. Por exemplo, se a pessoa sofre uma facada, alguma coisa algum tipo de acidente, por exemplo, que vem aqui a cortar o abdômen, e existe a possibilidade de uma parte do intestino delgado ele sair, né? Ele sai mesmo e só quem coloca dentro, no caso, é o cirurgião, né? Vai arrumar direitinho, arrumar a casa de novo e colocar tudo no seu lugar novamente. Mas ele tem órgãos muito grandes, né? Como vocês estão vendo. Esse aqui é o nosso fígado. Um órgão bem grande, que ele vem desde o lado direito até a parte do meio, né? Até a linha mediana, que ao estômago. Aqui por trás do estômago vai se localizar o pâncreas, né, como vocês viram. Deixa eu ver se tem outra imagem. Melhor do que essa. Essa daqui não dá para. Foto melhor que essa. Mas aí é algo que é mais fácil de compreender, porque é algo como se chama respiratório, é algo contínuo. Né? Você vai seguindo, é um órgão, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro, e não tem como se perder, né? Começa por um e termina em um lugar. Tem começo, meio e fim, não dá para se atrapalhar, como os outros. Certo, povo? Tudo certo, gente? Tudo, professora. Tudo ok. Tudo ok, mas a aula ainda não acabou. Mas, homem, você voltou tanto o slide que eu achei que já tinha terminado. Não, é bem pouquinho, esse daqui só é 20 slides. É bem pouquinho esse do sistema digestório. A gente vai falar agora sobre o sistema urinário, tá, gente? Ele também é pequeno, também a compreensão dele é fácil, até porque a gente, não sei vocês, né? Mas é algo assim mais do nosso dia a dia. Os órgãos do sistema urinário fazem mais parte do nosso dia a dia, mais fácil de compreensão, né, as funções dele. Também é bem pequenininho, só são 3 slides, é fácil de entender.
Vou colocar aqui a apresentação. Estão vendo aí? Estamos. Positivo. Ótimo. Então, gente, nosso sistema urinário. Ele é basicamente só isso aqui que vocês estão vendo. Ele é composto por 4 órgãos principais. 4 é apenas 4 estruturas principais. Que são os rins, esse caninho aqui, que nós temos 2 também, que é o ureter, a bexiga urinária e a uretra. Então, basicamente, a gente só tem essas 4 coisas para falar sobre o sistema urinário. Então, o sistema urinário ele é responsável pela manutenção da homeostase. Né? O que é a homeostase, professor, em nome de Jesus? É aquele equilíbrio que eu falei para vocês, né? Homeostase ou homeostasia se refere ao equilíbrio do nosso corpo. Então, os rins, eles têm uma boa responsabilidade, né? Na verdade, os rins são órgãos extremamente complexos, mas o trabalho que eles realizam, né, é extremamente complexo, porque ele tem essa função básica, que de básica ela não tem nada, que é de promover a homeostase, o equilíbrio do nosso corpo. O equilíbrio de quê? O equilíbrio do que entrou, né, para que a gente consiga eliminar sem causar interferência no nosso corpo. A gente realmente equilibrar o que entrou a partir dessa eliminação. E a gente consegue fazer essa eliminação, né, a partir da nossa urina, né, da produção da urina. Então, a função básica do rim é essa produção da urina. Então, a produção e eliminação da urina por meio da filtragem das impurezas do sangue que circulam no nosso organismo. Então, o rim, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o sangue, né, gente? O sangue, ele vai passar pelo rim e esse sangue, ele vai ser filtrado. Olha só a responsabilidade. Ele vai ser filtrado, ou seja, retirando todos os resíduos, o lixo que tem nesse sangue, juntamente com o excesso de água. Ah, professor, mas não é só tirar o excesso de água? Não, porque ele precisa controlar a quantidade que é necessária a gente ficar, juntamente com a quantidade que é necessária eliminar. Então, na verdade, é um controle muito complexo, como se o rim ele fizesse parte do nosso sistema nervoso. É uma responsabilidade muito grande, na verdade. Né? É como se fosse um outro cérebro que a gente tem. Então, o sistema urinário, ele auxilia na homeostase, controlando a quantidade de fluidos, a quantidade de líquidos que a gente tem e as substâncias que estão presentes no nosso sangue. Ele vai filtrar, retirar os resíduos, retirar as toxinas, ou seja, a impureza. E ele vai retirar também o excesso de água sem nos atrapalhar, né? Sem mexer na nossa pressão arterial, por exemplo. Aí vocês imaginam. Vocês já ouviram falar, tem alguns tipos de remédios para a pressão, que eles são o que a gente chama de diuréticos. Ou seja, às vezes a pessoa está com a pressão alta e ela precisa apenas eliminar mais urina. Eu digo, esse caso é um caso específico, né? Pressão arterial, mas existem vários medicamentos para pressão arterial e cada um ele vai tratar um tipo de pressão arterial, de pressão não, de hipertensão, de hipertensão arterial. Então, justamente porque os rins, eles fazem esse controle. E muitas vezes, quando o rim, ele consegue ele elimina a água demais, por exemplo, ele pode baixar a pressão do indivíduo. Ou então, quando ele elimina a água de menos, ele vai deixar a pressão da pessoa alta.
Então, é uma responsabilidade muito grande que o rim ele vai ter. Então, o sistema urinário, ele é responsável pela manutenção do nosso equilíbrio, somente. Ele é constituído por 2 rins, o ideal é que a gente tenha 2 ureteres, ou seja, que é esse canozinho aqui que vem do rim até a bexiga, no caso o rim vai produzir a urina, e esse canal aqui, ele vai levar a urina até a bexiga, que é onde ela vai ser armazenada, né, a urina. Então, vem a urina daqui e vem a urina daqui. E vem sendo armazenada lá na bexiga. Os 2 canais, eles desembocam numa bexiga só. E depois a gente tem uma uretra. No caso aqui, a gente tem a uretra feminina e a uretra masculina. São 2 órgãos diferentes. Então, os rins, eles são localizados na região posterior, ou seja, os rins, eles estão nas costas, né? Como a gente fala. Abaixo do diafragma. Né? O rim, ele tem um formato semelhante a um feijão. É o formato e não o tamanho, tá certo? Vocês observarem aqui na foto, ele realmente é bem assim, né? Bem desenhadozinho como um feijão. Ele tem 10 centímetros de comprimento por 5 centímetros de largura. Estão localizados ao nível da 12ª vértebra torácica e das 3 primeiras lombares. Então, da 11ª vértebra, gente, ele está aí sendo protegido pelas costelas flutuantes, né? Aquelas que estão bem atrás. Protegido pelas costelas flutuantes. Então, o rim, ele é um órgão regulador, na verdade, ele vai regular o quê? O volume do plasma, o plasma, no caso, é a água que tem no sangue, né? Ele vai controlar a quantidade de água, né? Ele vai controlar a quantidade de resíduo, né? A concentração de resíduo que tem. Resíduo, no caso, é o lixo, aquilo que precisa ser eliminado através da urina. A concentração de substâncias que tem no nosso corpo, né? Se a gente precisa muito disso ou muito aquilo. Então, ele quem vai determinar se fica ou se vai embora, né? A partir da urina. E ele também tem uma função endócrina, né? Ele também produz alguns hormônios que são necessários ao nosso corpo. Os rins, eles são órgãos duplos, como a gente falou, né? Nós temos 2 rins. Então, o rim, ele é essa estrutura aqui. Se a gente for ver ele aberto, né, é assim que a gente vai conseguir ver. Esse aqui, no caso, é o ureter, né, que é o canal que vai levar a urina. Esse aqui, no caso, é a veia, a vermelhinha é a artéria. Então, do mesmo jeito lá do pulmão, não sei se vocês lembram, que tem uma abertura lá no pulmão para poder entrar os brônquios, para poder entrar as veias, as artérias. O rim, ele também tem, né? Essa abertura que também é chamada de hilo renal. Então, esse amarelinho aqui é o nervo. Então, eles adentram aqui, certo? Então, deixa eu mostrar. Pronto, cada pirâmidezinha dessa, né, é essa estrutura aqui, né? E ela é repleta por glomérulos, quase não sabe, que vão justamente fazer esse processo. Olha, eles vão pegar o sangue aqui da artéria e da veia e ele vai fazer o processo de filtragem. E essa urina, a partir dessa filtragem do sangue, vai se produzir a urina que vai ser depositada, olha, aqui no final, né? E ele vai vir aqui pelo ureter para seguir para a bexiga. Depois que a urina ela é produzida lá no rim, né, ela vai seguir a partir do ureter. Né? O ureter ele também é um tubo com musculatura lisa, né, um músculo que a gente não controla. Ele tem cerca de 14 centímetros do rim até a bexiga. A função básica do ureter é transportar a urina do rim
até a bexiga, né? Também através dos movimentos peristálticos, os movimentos que são realizados. Então, o líquido, ou seja, a urina, ela não faz só escorregar aqui como se fosse um tobogã, ela vai sendo transportada realmente. Então, nós temos 2 ureteres, né? Um para cada rim. Então, chegou aqui, essa urina ela vai ser depositada na nossa bexiga. A bexiga ela é uma estrutura com grande capacidade de distensão, ou seja, capacidade de dilatação. Por quê? Porque à medida que a gente ela vai recebendo mais urina, mais urina, mais urina, ela vai se distendendo, ela vai aumentando de tamanho. Né? É por isso que a gente tem essa capacidade aí de segurar realmente a urina e chega um ponto que a gente não aguenta mais. Porque a bexiga ela vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Então, como ela tem essa capacidade elástica, ela vai aumentando de tamanho, né? Ela fica localizada na parte posterior da síntese pública, né, que é aquela cartilagemzinha que fica entre os 2 ossos. Tem a função de armazenar a urina, né, até o momento da eliminação. Ela armazena até 300 ml de urina. Né? Então, a urina ela vai ficar armazenada aqui. Né? Então, depois aqui da bexiga, a gente tem a uretra. E o que vai determinar se essa urina ela vai sair pela uretra ou não, no caso, somos 2, né? Nós determinamos a partir desse músculo aqui, que é chamado de esfíncter. O esfíncter é aquele músculo que quando a gente está com muita vontade de ir no banheiro, só que a gente não pode ir naquele momento, a gente contrai, ou seja, a gente segura, é justamente esse músculo, porque senão a gente teria que viver de fralda. Então, a uretra feminina, ela é diferente da uretra masculina. Né? A uretra, ela é um tubo único, no caso, responsável pelo transporte da urina para fora do corpo, no momento que você relaxa o músculo esfíncter. Ou seja, soltou o músculo esfíncter, fez aquela forcinha para ele abrir. Então, a urina ela vai sendo eliminada da bexiga, seguindo o caminho aí da uretra, certo? Então, aqui nós temos a mulher e o homem, né? Como vocês estão vendo. A mulher, ela tem uma uretra bem pequenininha, vocês podem observar. Essa aqui é a uretra da mulher. A bexiga, aí essa aqui é a uretra. É uma uretrazinha curta, gente. Então, é por isso que a mulher está bem suscetível a infecções urinárias. Porque é uma uretra bem curtinha, bem próxima ao meio externo. E ela fica aqui na parte mais anterior, né, e mais superior do que o canal vaginal. Né? Então, nós temos 2 canais. O canal da uretra e o canal vaginal. E mais para trás é o ânus. No caso do homem, ele tem um único canal. O canal da uretra é o mesmo canal que ele faz a eliminação do sêmen, né? Do líquido seminal, juntamente com os espermatozoides, né? O esperma. Né? É o mesmo canal. Canal para ato sexual e o canal urinário. É o mesmo. Então, no caso do homem, olha a bexiga do homem aqui. Aí aqui, olha a uretra do homem como é bem maior. Então, vai seguir todo esse caminho aqui, no caso, do homem. Vamos lá. Na mulher, esse órgão se refere a apenas um sistema excretor, ou seja, para a mulher, a uretra é apenas para eliminar a urina. Né? No caso do homem, é para eliminar a urina e o esperma. No homem, a uretra também é local por onde o sêmen é expelido durante a ejaculação. A uretra masculina é maior que a feminina, uma vez que passa pelo interior do pênis. Então, passa por aqui. Mas os 2 têm a mesma função, né? Que é eliminar a urina a partir da bexiga, a partir do relaxamento do músculo, e a gente consegue eliminar a urina. Olha aí como foi simples.
Então, o sistema urinário, gente, ele é dessa formazinha que vocês estão vendo, né? Ele é bem... Ele é complexo, né? Mas ele é composto por apenas esses órgãos. E não sei se vocês já ouviram falar, mas existem profissionais, por exemplo, existe o médico urologista, né? Que ele é um médico de vias urinárias, e existe o médico nefrologista, né? Que é o médico que cuida justamente dessa parte mais renal, essa parte mais referente à filtragem do sangue, realmente. E cuida das pessoas que têm problemas renais de verdade. E essa palavra, né, nefrologista, ela vem justamente do nefro, que são essas estruturas aqui, nefro, que fazem a filtragem do sangue e a regulação lá no rim. Ok, gente? Boa. Ok. Então, gente, alguma dúvida? Vocês querem me perguntar alguma coisa? A hora é agora. Alguma coisa referente ao sistema urinário, ao sistema gastrointestinal? Ninguém? Não? Ninguém? Tá bom. Então, pessoal, olha, eu mandei a atividade aí para vocês, a atividade de ontem, né? Hoje eu queria até que vocês aproveitassem que a nossa aula ela vai terminar mais cedo, né? E já começassem a fazer, né? Começassem a fazer aí alguma coisa para não perder tempo, tá certo? Então, amanhã nós não temos aula, mas na quinta-feira tem aula, né? Então, na quinta-feira vocês também se lembram que é meu aniversário, então compra um bolo, canto parabéns. E a gente come o bolo aqui também de forma Ingrid, online. a gente vai lhe dar a quinta-feira de folga. Pode deixar. Yeah. Não se preocupar, pode deixar de lado, viu, nossa aula? Tá certo, tá certo. Pois tá, minha gente. Na quinta-feira a gente faz o nosso momento de revisão das duas atividades, tá certo? Não percam, porque, pelo amor de Deus, é o momento de tirar as dúvidas. Tchau, tchau. Boa Sim, noite para senhora. vocês. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau.